Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje eu vou dar uma aula Turn It Down for What? Like a boss. Gente, essa aula aqui eu tô brincando aqui um pouquinho, coloquei esse óculos aqui de brincadeira. Mas é o seguinte, eu recentemente postei um conteúdo sobre eletrocardiograma e algumas bases. E lá eu expliquei muito rápido anatomia e fisiologia cardíaca. Então eu resolvi trazer um conteúdo aqui um pouquinho mais facilitado. Aqui está no meu Prezi. E você está no canal do professor Rafael. Aproveita, se inscreve. E já indica esse vídeo aí pro pessoal que viu os outros vídeos de artérias e veias em 5 minutos, eletrocardiograma. E vambora, já que você está aqui para isso. Então, começando aí, anatomia e fisiologia do coração e respiração, começando pelo nosso amigo do peito, né? Anatomia do coração, forma, posição e localização. Vocês estão vendo aqui, ó, eu já peguei até esse ponteiro de mouse maior. Então o coração fica no centro do peito, com seu ápice alinhado ligeiramente para a esquerda, tá? Isso aqui é uma anatomia e fisiologia em termos normais. Esses são os pontos onde você consegue auscultar as válvulas do coração, tá? E onde elas estão localizadas: válvula aórtica, válvula pulmonar, as duas válvulas aqui, a tricúspide e a mitral, tá bom? Então acho que agora fica mais fácil, mais claro aí para vocês verem a posição e anatomia e fisiologia com uma aula nesse formato. O que mais nós temos? Estruturas do músculo cardíaco. Nós temos aqui, portanto, o endocárdio, que é a parte de dentro, o miocárdio, que seria a parte intermediária, tá? E o epicárdio, que seria a parte mais superficial do que a gente chama de músculo cardíaco, tá bom? Tudo isso é envolto pelo saco pericárdio, tá? Ainda tem uma estrutura em formato de saco que envolve o coração, tá bom? Muito bem. Aqui uma estrutura laminada, tá? Eu vou estar aparecendo aí no cantinho, então às vezes não aparece toda a figura, mas vamos puxar para cá para vocês verem, ó. Uma lâmina de como é o músculo cardíaco, certo? Com células cardíacas aí bem definidas nessa lâmina. Beleza? Muito bem. Acho que ficou mais fácil assim, né, de compreender em relação ao que vocês viram na aula anterior. E como vocês estão vendo, nós temos aqui os átrios, parte superior, tá? As válvulas cardíacas e os vasos do coração adjacentes aí em torno dele. Aqui a veia cava, a artéria pulmonar aqui, como vocês estão vendo, e a artéria aorta aqui, certo? Muito bem. Aqui a válvula tricúspide, que tem 3 cúspides, e a válvula mitral, 2 cúspides. O que são cúspides? Cúspide você pode chamar, por exemplo, na chave coronada, cada ponta cúspide. Numa coroa, aquela coroa que os reis usam, cada ponta é um cúspide, tá? Então a gente chama isso de cúspide, pontas, tá bom? No caso das válvulas, elas servem como microportas, que se fecham assim, entrelaçam e se abrem. A válvula vai abrir sob pressão e fechar para evitar retorno, refluxo, quando o sangue passa de um átrio para o ventrículo, ou quando o sangue vai passar do ventrículo para as artérias, evitar que ele volte para os átrios, tá bom? Bem tranquilo isso. Ok, então nós temos aqui o átrio direito, tá? Pegando aqui uma figura 3D, comparando aqui com o coração de laboratório, uma peça anatômica. Que mais? O átrio esquerdo, o outro lado, pegando numa peça 3D, comparando aqui num coração anatômico, certo? Os átrios aqui nós temos
átrio direito virando átrio esquerdo, tá bom? Então, coração aqui sendo visto. Aqui nós chamamos de aurícula, tá vendo? A aurícula. A aurícula é o que auxilia. A aurícula tem esse termo mesmo, orelha. É o que auxilia a expansão atrial na hora que eles fazem seu relaxamento e na hora que eles fazem a sua contração. Na sístole eles contraem, na diástole eles relaxam e a aurícula faz esse auxílio, tá bom? Ok. Átrio esquerdo e aqui ventrículos. Muito bem, olhando aqui o ventrículo direito, o átrio estava lá em cima, fez o corte, passou da válvula tricúspide, tá vendo? Aí você tem o ventrículo direito, tá? Olha o corte que bacana no desenho. E essa válvula aqui, essa é a válvula pulmonar, tá vendo? Bacana, né? Muito bem, então um outro corte aqui, ó, dos dois ventrículos, tá? Olha que interessante. A tricúspide e a mitral ali. Muito bacana esse corte, em 3D. Muito bem. Aqui o ventrículo esquerdo. Olha a válvula mitral. Dá uma olhada nas cordas tendíneas que seguram o fechamento ali da válvula e também fazem aí sua abertura sob pressão. Se chama corda tendínea, tá? Muito bom. Então, dá uma olhada aqui, ó, nesse corte em 3D. Vou puxar aqui para o centro para você analisar. Coração sendo visto aqui em suas 4 válvulas, tá? Aqui, como vocês estão vendo, a válvula pulmonar. Aqui, ó, a válvula aórtica, que vai fazer esse segmento aqui. E aqui a válvula tricúspide e a mitral. Desceu aqui do átrio para o ventrículo, lá do átrio lá atrás para o ventrículo. Muito bem, galera. Olha só que análise melhorada em relação à anatomia rápida que eu falei na aula de ECG. É que aquela aula o foco é ECG mesmo. Nessa aula o foco é anatomia e fisiologia cardíaca e respiratória depois. Porque eu já vou aproveitar o assunto e emendar um no outro. Para quem está assistindo vai ficar mais tranquilo. Ok, aqui um corte chamado corte coronal no coração, tá? Dividindo aí, separando, chama coronal porque separa a face anterior da posterior, tá bom? Você consegue ver aqui ventrículos bem visíveis, átrios aqui, estão vendo? Ventrículos, átrios, tá? Observa o seguinte: átrio direito, sangue passa, abre a válvula tricúspide, ventrículo, tá? O fluxo do sangue está fazendo isso aqui. E aí você tem a sístole ventricular e o sangue sobe para a artéria pulmonar, que está passando atrás, tá? Sobe para a artéria pulmonar. E no caso do lado esquerdo, você tem aqui a abertura da válvula mitral, desce o sangue no ventrículo, sofre sístole e sobe para a artéria aorta. Tá aqui a artéria aorta. A pulmonar está para trás. Tá bom? Muito bem. Aqui as válvulas. Sempre que acontece a sístole atrial, tá? Essas duas válvulas aqui, elas se abrem. Essa é a tricúspide e a mitral, elas se abrem, certo? E aí o sangue passa para baixo, para os ventrículos. Enquanto os ventrículos estão em diástole, as válvulas ainda estão abertas. Quando os ventrículos sofrem sístole, as válvulas tricúspide e mitral se fecham e se abrem as válvulas arteriais, pulmonar e aórtica, tá bom? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. É bom frisar isso. Cada batida do coração representa a abertura, portanto, de válvula. Fez sístole atrial, você tem a contração, abriu tricúspide mitral.
fez sístole ventricular, abriu aorta e pulmonar. Beleza? Dá para rimar, né? Fácil, né? Muito bem. Fez sístole atrial, abre tricúspide mitral. Fez sístole ventricular, abre aorta e pulmonar. Tá bom? Então, lembra disso que você vai se dar bem. Muito bom. Diferença de veia e artéria eu explico em 5 minutos naquele vídeo bacana, mas aqui você consegue ver, por exemplo, a artéria coronariana. As coronarianas, na verdade, são algumas interessantes aí em seus segmentos. Posterior, anterior, mediana, tá? Então, isso é importante você saber onde você sofre infarto e como é. Quando uma artéria coronariana ela se obstrui em um determinado ponto, aquele tecido não vai receber oxigênio adequadamente, aquele tecido coronariano. E se o tecido coronariano não recebe oxigênio adequadamente, o que acontece? Ele começa a não se regenerar até sofrer morte celular no local. Sofrendo morte celular no local, você viu lá naquela aula de eletrocardiograma que muitas vezes atrapalha o quê? O fluxo elétrico do local. Uma coisa é a fisiologia circulatória, outra coisa em relação ao coração é a fisiologia elétrica. E lá naquela aula você encontra bem definido, bem detalhado o que é a fisiologia elétrica, como ela funciona e para que serve o eletrocardiograma para fazer as verificações. Muito bem, de forma básica é isso. Você tem inúmeras possibilidades que possam aí te levar a ter esses trombos e esses êmbolos. Diferença de veia e artéria, né? A gente já sabe que a principal, não é a única, mas a principal diferença é o fluxo. As veias elas são definidas como fluxo aferente. Elas estão indo em direção ao coração e as artérias estão saindo do coração. Então elas são, portanto, eferentes. E os vasos capilares, eles são a região onde você tem o encontro de uma veia com uma artéria e você tem as trocas gasosas. Certo? Muito bem. Aqui você tem veia, tá vendo o fluxo, as setas? Você tem a veia cava. Então aqui você tem o sangue adentrando no átrio direito, abre a válvula tricúspide, o sangue passa para o ventrículo direito. Aí você tem nesse sentido aqui, quando abre a válvula tricúspide ao mesmo tempo abrir o outro lado da mitral, você tem a sístole atrial. Abriu a válvula, passa o sangue, tá? O sangue passa para os ventrículos, nesse caso ventrículo direito, e aí você tem a sístole ventricular enquanto os átrios estão em diástole, tá bom? Fez sístole ventricular, você tem a abertura das válvulas arteriais. A artéria pulmonar se abre e observe o fluxo que vai para os pulmões. Nesse caso, você tem presença de gás carbônico, sangue rico em gás carbônico, neste momento nenhuma artéria, artéria pulmonar. Mas ela é artéria porque é caracteristicamente formada de tecido arterial e também faz o fluxo de saída, portanto eferente ao coração. Saiu, foi para os pulmões e lá nos pulmões você tem as trocas gasosas e olha aqui onde o sangue retorna, ó, nas veias. E nesse caso as veias recebem sangue rico em oxigênio porque trocaram lá nos pulmões. Então nas veias arteriais adentra pelos dois lados lá no átrio esquerdo e fazendo também irrigação pelas artérias adjacentes ao coração ali. Você tem ali entrando, você tem esses 4 pontos de entrada de artéria fazendo a irrigação aqui no átrio esquerdo. Vai abrir a válvula mitral quando você tem a sístole atrial. Passa o sangue para o ventrículo esquerdo, enquanto você tem a diástole atrial logo, fechamento de válvula, abertura das válvulas arteriais aqui, enquanto o ventrículo faz sua sístole, contrai, o sangue sobe, passa para a artéria aorta, e a artéria aorta começa a distribuir sangue para as partes superiores, que vai para os seus braços, para a cabeça, para o cérebro,
todo o sangue rico em oxigênio dá a volta atrás do coração e vai descer, ó, num fluxo eferente indo para o organismo, tá bom? Então tudo isso aqui é importante você entender para não errar, tá bom? Fisiologia cardíaca repetida. Então nós temos aqui, ó, veia cava inferior e superior, tá? É superior aqui, inferior aqui. Entrou no coração pelo átrio direito, abriu a válvula tricúspide, passou pelo ventrículo direito, certo? Abriu a válvula pulmonar, foi para a artéria pulmonar, foi para os pulmões, e do ar na inspiração você obteve oxigênio. O oxigênio passa dos seus pulmões para o seu sangue, deixando o gás carbônico que vai retornar pela expiração. Pegou oxigênio, ele vai voltar pelas veias pulmonares. Vai entrar no seu átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral, entra no seu ventrículo esquerdo, que sofre sístole, enquanto os átrios estão em diástole. A válvula mitral que estava aberta se fecha e a válvula aórtica se abre. E aí você tem a passagem do sangue pela válvula aórtica, indo pela artéria aorta e distribuindo sangue por todo o corpo. Esse fluxo que você tem de veia cava entrando no átrio esquerdo, entrando no átrio direito, indo para o ventrículo direito, passando aqui pela artéria pulmonar e voltando para o coração, nós chamamos de pequena circulação. A grande circulação ela vai depois ser distribuída pela artéria aorta. A artéria aorta vai fazer aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, vai fazer aqui, ó, a distribuição do sangue para o corpo. Em cada tecido do seu corpo, nos vasos capilares, quando as artérias forem ficando menores, forem se tornando arteríolas, você tem o encontro final de uma artéria com uma veia, você tem ali o vaso capilar. Todo o seu corpo é complexo de vasos capilares que vão fazendo com que seus tecidos se regenerem através da aquisição da respiração celular, onde as células obtêm o oxigênio para poder fazer os seus ciclos de regeneração e distribuir gás carbônico de volta para a corrente sanguínea para manter seus ciclos de vida. Quando o gás carbônico é enviado de volta, ele vai voltar pela vênula e a vênula vai se tornando cada vez maior até se tornar veia, e no final das contas todo o sangue se retorna ao coração através da veia cava superior e inferior, das partes superiores do seu corpo, das partes inferiores do seu corpo. Nós chamamos tudo isso de grande circulação. Muito bem, galera. Então tá tudo aqui o que eu falei, tá? Todo o processo. Você tem veia cava superior. Pode ficar fazendo esse ciclo de várias formas para você exercitar, tá bom? Muito bem. Aqui novamente todo o fluxo. E aqui um mapa, tá, de veias e artérias, tá? Veias e artérias, para que você possa saber todo aí o processo. Depois você dá um save. Ó, vou passar ele para cá para você ver aqui, tá? Você pode pausar, olhar tudo, tá bom? Vou passar para cá. Ok, aí você dá um pause e aproveita, beleza? Todos os fluxos de veias e artérias. Por que é importante saber isso, Rafael? Porque eventualmente você que é profissional da saúde, você vai saber ali onde você vai funcionar uma veia, onde é que você vai fazer um procedimento, se acontece uma hemorragia, você sabe qual vaso relacionado. Se você sente, palpa, sente aí de alguma forma um pulso, você sabe que está passando uma artéria por ali, tá bom? Tudo isso é importante. Muito bem. E aí vamos tomar um fôlegozinho. Respira. E vamos para respiração. Entendeu a fisiologia cardíaca? A respiração é fácil. Você tem ali o trato respiratório, que é a cavidade nasal. Você pode respirar tanto pelo seu nariz quanto pela sua boca. Você inspira e expira tanto pelo nariz quanto pela sua boca. O que é respirar? Inspirar para dentro, expirar para fora. Respiração é isso. É ficar trocando, variando nesse sentido.
O ar pode entrar na sua cavidade nasal ou na sua faringe e de qualquer forma o ar vai chegar ali na faringe. Então você chama isso de rinofaringe, orofaringe ou bucofaringe, tanto faz. O ar vai entrar por essa região na laringe, mas ele não vai para o teu esôfago. Ele vai adentrar pela traqueia. A traqueia tem aqui nessa região aqui, ó, uma espécie de uma tampinha chamada epiglote nessa região que a gente chama de glote, tá? Muito bem. A traqueia, ela tem vários anéis, como vocês estão vendo, e ela vai se subdividir em brônquios, tá? Antes de falar dos brônquios, é importante você saber o seguinte: a tua língua aqui, ó, tá vendo essa região aqui, a gente chama de glote, tá? Epiglote, na verdade, essa tampinha. Quando você engole, deglute, faz o movimento de deglutição, essa tampinha ela faz uma curva para baixo, tá? Fazendo com que o alimento desça para o esôfago e não entre aqui. Se você tentar respirar e deglutir ao mesmo tempo, pode ser que isso não funcione adequadamente e o alimento venha parar aqui. E aí você engasga, tá? Quando você engasga, é preciso fazer uma manobra para desengasgar, mas aí é outra história. Qualquer hora a gente pode falar disso em primeiros socorros, talvez. Tá bom? O canal aí comporta tudo. Estamos falando sobre saúde. O objetivo desse canal aqui é popularizar conhecimentos em saúde de forma básica. Os conhecimentos mais aprofundados, obviamente, você vai precisar de um curso mais específico. Enfim. E aí você tem traqueia, brônquio primário, brônquio secundário, enfim, tá? Os brônquios eles vão fazer segmentos, eles vão se tornar bronquíolos, depois eles vão se tornar alvéolos, cada vez menores e microscópicos. Vai espalhar numa árvore brônquica aqui dentro do seu pulmão. O pulmão é formado então por estruturas que vão cobrir aí os brônquios e os bronquíolos, tá? Muito bem. Então observem: fossas nasais, cavidade oral, laringe, aqui a nossa glote, a traqueia, tá? E aí você tem aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo e o diafragma. O diafragma é um músculo auxiliar na região aqui do supraabdominal, onde você vai auxiliar ele, na verdade você vai usar ele como músculo principal de respiração, tá? Os músculos auxiliares na respiração em torno, nós temos aí os músculos que compõem as regiões intra das costelas, tá? Os intercostais, ok? Muito bem. Aqui você viu a traqueia, os brônquios, tá? Bronquíolos e os alvéolos bem pequenininhos, certo? Quando você chega num alvéolo, olha como ele é, ó. O que ele tem lá? Vasos capilares. E aí tudo que está vermelhinho aqui, ó, como vocês já sabem, é arterial. Tudo que é azulzinho é venoso, certo? O sangue chegou lá do teu coração pelas artérias pulmonares e foi ficando cada vez menor, trazendo o que é aqui para dentro do seu pulmão, trazendo gás carbônico. E aí você faz assim, ó, inspira. O ar é composto por 21% de oxigênio em média. O ar que você respira. Os alvéolos são capacitados para poder adquirir 99%, 100%, aí, uma boa porcentagem, retirar, fazer só uma seleção de moléculas de oxigênio, tá? Para passar isso para o teu sangue. Entenderam a ideia? Então o alvéolo é especializado em fazer isso. Passou essas moléculas de oxigênio para o teu sangue, elas vão voltar ali se tornando cada vez menores, vênula, veia, e entrar pelas veias pulmonares ali dentro do seu coração, lá no átrio esquerdo, no que você viu na fisiologia ali no nosso entendimento anterior. E aí o seu gás carbônico que veio do sangue para cá, na hora que você expira, ele volta dos seus pulmões pela sua traqueia e é expirado para fora das suas vias respiratórias, tanto pelo nariz quanto pela boca. Beleza? Entendeu isso? Você já sabe de onde você obtém o oxigênio para trocar. E aí você soma isso com a fisiologia cardíaca e está entendido, sem terror, a fisiologia respiratória. É bem fácil, né? Olha aqui os alvéolos. Tá? Então aqui você tem
os alvéolos fazendo a hematose, ok? Veio do coração o gás carbônico, tá? E aí o que que acontece? Vai voltar na expiração e o seu nível aqui de oxigênio ele vai ser adquirido do ar para dentro do seu fluxo sanguíneo, vai voltar pelas veias pulmonares, vai chegar no seu átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral, vai entrar no ventrículo esquerdo, vai passar pela válvula aórtica, vai para a artéria aorta e vai ser distribuído oxigênio para todo o seu corpo. Certo? Então você tem essa troca alveolar aqui. Então passa dos alvéolos aí o oxigênio para o fluxo sanguíneo e vai para os tecidos. Quando chega nos tecidos, o que que acontece? O oxigênio vai para os tecidos e os tecidos, as células teciduais, através da respiração celular, passa o gás carbônico de volta para o fluxo. O fluxo vai seguir com as hemoglobinas carregadas aí de gás carbônico, tá? Vai levar gás carbônico até o coração de novo para que tudo isso possa acontecer novamente e esse fluxo fique contínuo num ritmo normal de 60 a 100 batimentos por minuto dentro aí do seu tipo de ritmo cardíaco que você tem. Quantas vezes isso ocorre durante o dia? Várias e várias vezes, tá bom? Muito bem, galera. Espero que vocês tenham curtido essa análise toda da fisiologia cardiorrespiratória. Espero ter sido útil para vocês. E é isso aí, galera. Se você estudou certinho, ficou bacana, você vai poder usar esse óculos aqui, like a boss, né? E eu vou dando meu tchau aí pra vocês. Tô brincando, galera. Tô brincando. Vou dando meu tchauzinho aí pra vocês. Obrigado pelo prestígio de sempre. Passa essa explicação para algum colega que está com dificuldade de estudar anatomia e fisiologia do coração, ou algum interessado, familiar. A galera gosta de saber essas coisas. É o que eu digo, assim, o conhecimento ele está aí para todo mundo. Cabe dentro da sua cabeça, não ocupa espaço e com muita humildade você consegue adquirir cada vez mais. Gente, aquele abraço, se inscreve no canal, dá aquele like, aquela força. Valeu! Tô indo nessa. Fui!